Boa noite, pessoal. O Dito Bendito de hoje, 7 de junho, faz a sua segunda entrevista, segundo do ponto de vista de entrevistados, com o médico Gutenberg Tavares. Gutenberg aceitou o nosso convite, esse desafio de conversar com vocês, né, para que a gente possa falar sobre saúde em Porto Alegre, que é um dos temas mais importantes. O Dr. Gutenberg é médico, geriatra para pessoas da minha idade, para mais, mas é também um que a gente chamava na minha época de generalista, é um médico da saúde pública, um médico preocupado e voltado para a atenção básica, é formado por uma universidade no exterior, em Santa Cruz de La Sierra, com seu diploma revalidado no Ceará e está em Porto Alegre há algum tempo. Eu não conheço Gutenberg pessoalmente, acho que nos vimos 2 vezes, mas sempre trocamos figurinhas quando podemos. Sei que ele é uma pessoa que acompanha o Dito Bendito e vai ser uma conversa, tenho certeza que bastante proveitosa e esclarecedora com o Dr. Gutenberg. Gutenberg, boa noite. Eu não vou lhe chamar de senhor, porque certamente, sem dúvida, você é bem mais jovem do que eu, mas eu queria lhe agradecer pela aceitação do nosso convite e por essa disposição, depois de um dia de trabalho, que eu sei que não é fácil a vida de um médico de interior, você se dispor a conversar conosco. Bem-vinda ao Dito Bendito e quero que você se sinta à vontade, né, para falar dos assuntos que lhe for pertinente. Aqui, como diz Lula, não tem censura e as pessoas falam aquilo que têm vontade. Muito boa noite e muito obrigada de novo por aceitar nosso convite. Olá, Bernadette, boa noite. Eu que agradeço aí o convite, né? Ser o segundo entrevistado nessa página digital tão importante para o nosso município. E por que não dizer para o Alto Oeste, todo Rio Grande do Norte, né? Brasil, mundo, na verdade, a internet hoje ganhando espaço aí em todos os quesitos nesse sentido, né? E você com seu brilhante trabalho vem nos alertando daquilo que é maior, que é de maior, ou digamos aquilo que é de melhor na nossa cidade, ou que precisa melhorar muito, que é a condição de saúde, né? Então eu me sinto lisonjeado por essa atenção, por esse convite, né, de poder estar aqui hoje, repassando para a população de Porto Alegre aquilo que é inerente à saúde, aquilo que é próprio, né, do direito de cada um, na verdade, que convive nessa cidade. Exato, aquela máxima da Constituição, saúde, um direito de todos e um dever do Estado. Gutenberg, eu conhecia do ponto de vista de saber que você é médico do município, você já fez parte da estratégia de saúde da família, não é isso? Mas eu quero lhe dizer que o maior incentivo que eu tive para convidá-lo a falar sobre saúde pública partiu da população. Como assim? A população lhe indicou? Não foi aquela indicação, chame o Dr. Gutenberg para ser um entrevistado, mas pelos comentários, pelas declarações, pelos depoimentos que eu escuto da população de Porto Alegre com relação ao seu trabalho. E também uma coisa que me chamou a atenção com relação a você foi aquele episódio que ocorreu no município de Viçosa, em que você, creio, estava para deixar o atendimento no município e a população se manifestou em busca de trazê-lo de volta ao atendimento na nossa cidade aí vizinha. E hoje é uma semana bem significativa para conversar com você. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo, porque o que temos aí? Temos a farmácia popular retomada, né? O programa Mais Médicos também foi retomado semana passada. Segundo eu li, tem 600 pessoas inscritas para 70 vagas no estado. E também tivemos recentemente, né, essa disposição do governo federal, né, em investir mais e mais em saúde, que é uma necessidade, e a gente sabe que se não tiver essa contrapartida do governo federal, a gente não avança. A saúde pública precisa, sobretudo, de recursos. Saúde não é uma atividade barata. Eu queria que você começasse falando um pouco da sua história. Como é que você chegou em Porto Alegre? Como é que você ainda está aí?
Por que você veio parar aqui na tromba do elefante? Você que é cearense, né? Exato, Bernadette. Eu costumo dizer que Porto Alegre foi o meu primeiro amor relacionado à condição de trabalho, né? Como você bem falou aí no início, eu estudei fora do país, foram 6 anos e meio, quase 7 anos. Pude fazer minha formação médica, prática médica, na cidade de Brejo Santo, no Ceará. Estudei em Santa Cruz de la Serra, Bolívia, foi onde eu fiz a minha graduação. Fiz a minha prática no Brasil, né? Após realizar minha prática no Brasil, quando recebi meu CRM, digamos assim, boliviano, eu tive que prestar um serviço comunitário. Na Bolívia é um serviço obrigatório, né? Me mandaram para uma aldeia em São Rafael de Velasco, uma comunidade indígena, em que eu passei 90 dias, não tínhamos internet, nem tínhamos água potável, né? Mas a gente pôde desempenhar esse trabalho nessa comunidade. Esse contato com esse povo, né? Esse contato com essas pessoas me despertou e me fez enxergar, dentro do meu contexto de médico, da missão que Deus me deu, até porque isso me faz lembrar o que um professor nos disse, né, em sala de aula, ele nos disse que médicos se formam todo ano, mas médico nasce, né? Deus escolhe digamos assim, a dedos aqueles que realmente poderá desempenhar algum trabalho importante, independente da categoria que se encontre ou do patamar que se encontre, mas aonde for, aonde estiver, que possa dar o melhor de si, não é assim? Então, Com- eu fiz esse trabalho nessa cidade, foram três meses, foram 90 dias, né? Logo, retornei para o meu país, Brasil, em que submeti a um processo de revalidação. De uma turma de 43, passamos em 4, né? Então, passei de primeira, graças a Deus, né? E logo quando eu recebi meu CRM, pelo tempo em que vivi afastado dos meus pais, eu sempre tinha comigo essa promessa de, quando retornar ao Brasil, que for trabalhar, ficar o mais próximo do meu pai e da minha mãe. Na época, surgiram 3 propostas de emprego. Uma cidade a 300 quilômetros da minha, outra cidade a 600 quilômetros da minha e Porto Alegre a 220 quilômetros da minha. Apesar de ser outro estado, eu disse, não, eu vou seguir com minha promessa, né? Então, acabei encontrando Porto Alegre através de um grupo médico que a gente tem. Vi o anúncio lá, precisa-se de médico na cidade de Porto Alegre. Quando eu olhei na internet, vi a localização geográfica e tudo mais, gostei, né? De cara, né? Até porque, como eu sou do interior do Ceará, como eu sou de uma cidade de Mauriti, cidadezinha pacata, então sempre gostei dessas cidades interioranas. Eu nunca fui fã de capital, de cidades metropolitanas, cidades grandes, até porque digamos assim, o corre-corre diário acaba nos mexendo muito, né? E eu gostei sempre dessa vida do campo, dessa vida na cidade pequena. Enfim, foi quando eu vim. Eu cheguei aqui exatamente no dia 17 de maio de 2016, agora fez 7 anos que eu cheguei a Porto Alegre. Comecei a trabalhar dia 23, né? Dia 23 na unidade de saúde Vicente Rei Filho, né? Na época, estava doutor Nildo Figueiredo e doutora Natasha, uma cubana. Sim. Permaneci durante esse período. O doutor Nildo saiu para a condição política em Pau dos Ferros, ficou só a doutora Natasha. Nessa época era ano de eleição, era ano de eleição, sim, 2016, isso. E a gente conseguiu aí desempenhar no 2016 a 2017 um trabalho em Porto Alegre voltado à unidade básica de saúde, né? Todo aquele trabalho de resgate, de visitas domiciliares, atenção primária, digamos assim, Sim. atenção preventiva, né? E foi quando eu comecei também a dar os plantões na maternidade, né? A maternidade foi minha primeira casa, então quando eu chego no posto Vicente Rei do Filho, na maternidade do Antônio Martins, eu me sinto em casa, não é verdade? Eu me sinto em Gutenberg, casa e
Sim, desculpa, eu Sim, lhe interrompi. Eu ia dizer duas coisas. Primeiro, dizer para a população de Porto Alegre que a gente deve, você em Porto Alegre, aos seus pais. Então, essa gratidão as pessoas têm que ter com seus pais. E perguntar se você chegou, foi através de contratação temporária, no caso. Você não era um médico isso. concursado. Não, não, foi processo seletivo, na verdade. Na verdade, foi um processo seletivo em que eu era concorrendo vaga única, porque ninguém queria vir para Porto Alegre. Em 2016, ninguém queria vir para Porto Alegre. Não sei por que, se era a ausência de médico, digamos assim, nesse sentido, a ausência de médico no sentido não sei, distância, né? Enfim. Eu sei que cheguei e já fui contratado de forma direta, até pela condição de necessidade, digamos assim, né? Já fui contratado direto. Você, Eu também comecei a trabalhar na maternidade, dos plantões, né? Uma vez na unidade básica também participando da condição dos plantões na maternidade. você estava falando da sua experiência numa aldeia, num lugar inóspito, digamos assim, do ponto de vista de infraestrutura. E você também falou da sua afinidade com as cidades pequenas, com as cidades mais tranquilas. A gente sabe que a medicina é uma profissão brilhante, você estava aí falando essa questão que é um dom divino, eu creio que seja. Eu costumo dizer que médico é a presença, é um pouquinho de Deus na forma humana, porque na hora que você lida com vidas e que você tenta salvar vidas, você está fazendo um trabalho, além de um trabalho da ciência, mas também um trabalho espiritual muito importante. E eu digo que profissional tem que ter a empatia com aquilo que faz muito mais do que do ponto de vista financeiro. Realmente, médico no interior sempre foi uma dificuldade, e você estava falando aí do centro de saúde, da UBS da cidade, como sua primeira casa, e eu vou lhe contar uma pequena história sobre esse centro de saúde. E na década de 70, creio eu lembro que era governo Lavoisier Maia, e o centro de saúde foi reaberto, porque isso aí era um posto de saúde abandonado. A gente era criança, até brincava. Ainda me lembro de uma senhora da cidade que ficou aí por muito tempo sozinha, vítima de tuberculose, para você ver a discriminação que havia na época com determinadas doenças. E a gente, criança, subia no muro da unidade de saúde para ver essa senhora, né? Tudo isso escondido das mães, claro, mas naquela curiosidade infantil. E o Centro de Saúde de Porto Alegre ele foi reaberto por um desafio de um médico, na época secretário de Saúde, chamado Leônidas Ferreira, que é o pai da atual secretária Virgínia Ferreira, secretária do governo Fábio. E doutor Leônidas, a quem eu tive a grata satisfação de assessorar em 1990, eu jamais imaginei que ia conhecê-lo, ele foi um secretário de saúde que adotou o desafio de abrir um centro de saúde em cada município do Rio Grande do Norte e colocar um médico residente. E isso aconteceu em Porto Alegre, eu ainda lembro até do nome do médico, se chamava Dr. Cláudio. E esse desafio que ele lançou, na época o ministro da Saúde era Valdir Arcoverde, você é muito jovem, mas se for lá para a literatura do Ministério vai encontrar esse nome. Dr. Valdir Arcoverde disse que o que Dr. Leônidas estava propondo no Rio Grande do Norte era uma coisa impossível. E ele desafiou o ministro que, na inauguração do último centro de saúde, o ministro viria ao Rio Grande do Norte para inaugurar junto com ele. E ele cumpriu realmente, eu não lembro agora qual é o município, eu tenho isso anotado, porque eu assessorei o Dr. Leônidas e, inclusive, tenho esses dados para escrever sua biografia, é uma dívida que eu preciso resgatar. Então, quando você diz que o centro de saúde, você se sente como se fosse a sua casa, eu devo lhe dizer que você deve isso também a esse secretário, que era um inovador. E como você, um médico preocupado com atenção básica, que eu não sei se você sabe, e aí eu vou roubar os loiros do seu estado, né? As pessoas exaltam muito Icapuí, eu creio, como sendo o município modelo na implantação de estratégia de saúde da família, que na época era PSF.
Mas até onde eu conheço da literatura e da história da saúde e do atendimento da atenção básica, o Rio Grande do Norte é que foi pioneiro. E Dr. Leônidas, um secretário de saúde de um governo de direita, de um governo de ditadura da época, foi buscar esse modelo de saúde pública onde? Em Cuba. E implantou aqui na gestão Lavoisier Maia. A estratégia Saúde da Família, que na época se chamava Médico da Família, felizmente ainda tem muitos profissionais dessa época vivos, e um outro programa de saúde bucal chamado Circo da Saúde. Mas eu queria exaltar essa sua dedicação a trabalhar no município de interior, o que é muito raro, né? Porque os colegas realmente preferem os grandes centros, é maior, é onde você pode ganhar mais dinheiro, é onde você pode abrir o consultório. E essa sua escolha, né, demonstra que você tem afinidade com a profissão do ponto de vista da dedicação, né? E a gente percebe isso justamente nessa resposta da população para com você. Não há um dia que eu não receba algo de alguém ou exaltando uma consulta que fez ou o remédio que doutor que não vai a uma outra unidade porque confia em você como profissional. E eu queria lhe perguntar a que você atribui essa confiança e essa credibilidade. Claro que a sua competência, mas a gente sabe que tem outros médicos também que são competentes e não conseguem essa empatia que você conquistou em Porto Alegre. A que você atribui tanta empatia da população com você enquanto profissional? É importante essa sua pergunta, e eu costumo dizer o seguinte: a saúde ela começa sempre pela unidade básica. O paciente ele só chega ao regional se ele não tiver ou se ele não teve um bom acompanhamento na estratégia de saúde da família. O paciente ele só descompensa se o médico, juntamente com a equipe de saúde, ele na atenção básica, se ele não for acompanhado, né? Eu lembro que eu ainda, enquanto estudante, eu levei minha mãe com um pico hipertensivo no hospital da minha cidade, Mauriti, no hospital municipal. Ela com a pressão alta, andou no peito, e eu de chinelo, de short, quem me conhece sabe muito bem, como eu geralmente, sem estar dentro da condição de trabalho, como eu ando, né? Não tenho frescura com relação a isso. Nessa época, eu era estudante, e aí levei minha mãe ao hospital com esse pico hipertensivo. Quando eu cheguei lá, foi feita a triagem, o enfermeiro ligou para o médico, ligou para o médico no repouso, e o médico mandou fazer uma injeção sem nem examinar minha mãe, sem nem ver, né? E eu, naquele momento, enquanto estudante, eu não aceitei, não deixei que aquela... Quando eu cheguei com minha mãe na unidade hospitalar, o médico não desceu do repouso para atendê-la. Aí gentilmente, eu falei para o enfermeiro que ele não iria administrar tal medicação porque ele não tinha nem visto minha mãe. Foi quando ele desceu do repouso e veio atender minha mãe, né? E a partir daquele dia eu fiz um juramento para mim mesmo, que nem pessoas ficariam me esperando um dia de plantão meu, como também eu não iria deixar de, digamos assim, ser mais humano no atendimento, na verdade, independente da dor pelo qual o paciente chega, sem ser aquela de fazer vista grossa e deixar para depois, ou não dar tão importância à condição de dor do paciente, né? E digamos assim que hoje as pessoas, se as pessoas se voltam para mim nos atendimentos, tanto aqui na maternidade, que o plantão é lotado, ou se as pessoas têm essa tal confiança, eu acho que é pelo tratamento, digamos assim, mais humano, né? Até porque quanto mais humano, mais divino a gente se torna, né? Isso. Quando Deus ele nos dá a capacidade de tirar a dor do outro, ou quando Deus nos dá a capacidade de trazer o melhor para o outro, por que não fazer? Por que esquecer? É isso? Então, a gente procura, dentro do atendimento, buscar na essência do paciente, na essência da dor do paciente, na essência do problema do paciente, aquilo que é próprio, aquilo que é mais necessário no momento, né? Então, baseado nisso, a gente, digamos assim, que as pessoas ela têm essa certa confiança, né?
E não tá ali no consultório, ou tá ali no atendimento, só o médico, aquele cara que tá por trás do balcão, ou aquele cara de jaleco, na é E verdade, que não mas olha alguém o que possa levar. paciente, né? Como a maioria dos médicos. Eu conheço profissionais, trabalhei por 6 anos numa policlínica, ou mais do que isso, que havia um médico lá que ele simplesmente não olhava o paciente, né? É tanto que eu passei um Isso. tempo em Então, desvio de função na regulação, eu já nem encaminhava. E é interessante uhum, isso que você coloca, essa questão da empatia. Primeiro porque você sentiu, né, na pele, tipo a adoção daquele conceito, eu não quero para os outros aquilo que eu não quero para mim. Isso é bem interessante. exatamente. E você também estava Então, falando. o paciente é o filho do outro, é o amor do outro, é o pai do outro, né? Então, trate o outro como se estivesse tratando alguém da sua família. Você trata sua mãe mal, você trata seu filho mal, você trata seu pai mal, né? Ao atendê-lo, ao recebê-lo. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Não adianta simplesmente ser da boca para fora. Tem que ter ação na sua conduta, até porque depois vai ser o dom que Deus lhe deu e Deus na sua frente, né? Vai dizer, meu amigo, quando tiver face a face com Deus, vai dizer, rapaz, o que você fez com aquilo que eu lhe dei, né? O dom que eu lhe dei, o que você fez, né? E como diz João, a gente vai, nós iremos nos ver como espelho, na verdade, todas as coisas boas que a gente fez aqui vai ser passado em telão, mas também não esqueçamos das ruins, também vai ser passado em É telão, verdade. é isso? Eu até. Eu eu tenho que procurar fazer para o outro dentro da minha missão, né? Como dizia Paulo, fazer para o outro, tentar e dar o melhor de si para ser bom, não é verdade? E lutar para não ser ruim, lutar para não ser mal, lutar para não fazer coisas maus, não é verdade? É, Eu não porque. posso pegar um dom que Deus me deu e atender um paciente, por exemplo, para atender mal, né? Se eu tenho um problema em casa, eu tenho que deixar o problema em casa. Eu não posso trazer para o consultório problemas particulares. Não posso. É um local que eu não posso trazer. Né? É. Sobretudo quem lida já, quem já está lidando com a situação de desarmonia, né? Porque a doença nada mais é do que também uma desarmonia, seja uma desarmonia espiritual que acaba afetando o corpo. Você falava na questão da Isso. estratégia de saúde da família, onde você começou em Porto Alegre, e a gente sabe da descontinuidade desse serviço. E eu não estou dizendo que é, né, dessa gestão, que é só essa gestão. Não, há sempre uma deficiência em manter todas as equipes, em desenvolver um trabalho, sobretudo quando o gerenciamento é negligente. Nós tivemos aí um momento pandêmico crítico, onde vocês colocaram a própria vida à disposição de salvar a vida do outro, que felizmente ou infelizmente, esse é o legado, é o papel da medicina, é o carimbo que vocês têm que ter, né? Colocar a vida de vocês em segundo plano. E você me disse que o seu plantão na maternidade é lotado. Porto Alegre é um município, salvo engano, pelo desenho de rede, teria que ter 3 ou 4 equipes de estratégia da família. Creio que são 3. E eu fico muito indignada e curiosa, porque nós temos a Prefeitura de Porto Alegre aí, tendo que fazer o seu papel na atenção básica, que isso aqui é uma afirmação minha, que eu entendo que não faz, e você atende uma demanda de final de semana, segundo algumas vezes eu recebi informações, de 180, 200 pacientes, para fazer ambulatório, né? Porque, na verdade, acaba canalizando a maior parte dos atendimentos para ambulatório. Onde é que está a falha da rede municipal? Onde é que você vê que a rede municipal está falhando para que você tenha tantos pacientes? Ou você atribui a esse número grande de pacientes que lhe procuram para o atendimento no final de semana também a essa questão da credibilidade enquanto profissional? Bernadette, olha, além de Porto Alegre, eu trabalhei em mais 2 outros municípios. Trabalhei em Itaú, trabalhei em Souza, na Paraíba, foi quando eu fui trabalhar pelo Mais Médico. Passei 2 meses lá, né, porque minha esposa estava grávida e a gente ficou naquela. Não gostei, né, da cidade de Souza, não gostei do serviço de saúde. A gente estava utilizando
tanto na época em Porto Alegre quanto em Itaú, PEC, né? O prontuário eletrônico, e lá a gente acabou indo para a fichinha. Então, fecha parênteses aí, nesse sentido. Por último, agora eu estou trabalhando em Viçosa. Ninguém nunca conseguiu pegar na minha mão, depois de formado, para dizer o que eu vou prescrever, o que eu não vou prescrever, qual exame eu vou solicitar ou qual exame eu não vou solicitar. Em Só, 2016... só lhe interrompendo e aproveitando essa deixa, você fala depois, como é que você se sente? Eu, pelo menos, me sinto super mal com essa negativa que há por parte do serviço público em autorizar, seja medicação, seja exames, que são prescritos por você. Mas continue a sua eu história. acho que é exatamente com base nisso, né? Ninguém nunca conseguiu pegar na minha mão. Né? Nem no município de Porto Alegre, quando trabalhei, nem no município de Itaú, quando trabalhei. Está lá o prefeito Ciro, está hoje o prefeito Ramon, teve o prefeito Neto em 2016 e teve, na época, em Souza. Ninguém nunca conseguiu pegar na minha mão e dizer o que eu vou prescrever, o que eu não vou prescrever. Não é isso? Isso é conduta médica. Sabemos que tem um rename, que tem uma lista de medicamentos, mas jamais eu vou usar uma arma que eu sei que aquela arma não é, digamos assim, própria para determinada doença. Né? Não é porque o medicamento é barato, porque está disponível na rede básica, que eu vou utilizar. Não é isso? E por isso que os pacientes eles acabam retornando à unidade básica de saúde, porque lá na base, se eu não tenho um bom tratamento, o paciente ele vai complicar e vai retornar. Não é isso? Voltando para a condição da maternidade, eu acho que as pessoas, com o passar do tempo, elas por si só, elas falam, elas dizem, mas geralmente é assim: passa por um colega, passa por outro, passa por outro e por último vai para mim. É isso? E a gente consegue escutar, ouvir o paciente, ver o tratamento que ele fez e muitas vezes o tratamento foi eficaz, mas o paciente não seguiu a medicação de forma correta, ou o contrário também é verdadeiro. A medicação não foi efetiva dentro do contexto avaliado, analisado. Não é isso? Isso acaba se perpetuando, né? As pessoas acabam vendo a seriedade do trabalho da gente e acabam voltando. E a ordem minha, isso não é direção de hospital, isso não é triagem. E eu já deixo avisado lá fora: se chegar um paciente doente na maternidade ou precisando de qualquer coisa que seja, eu estando de plantão, seja qual hora, né? Pode ser meia-noite, 1 da manhã, não importa, estou ali a serviço, estou ali para trabalhar. Não faço seleção de atendimento. Claro, a triagem ela ocorre, mas eu sempre deixo isso no plantão. E aí daquele que voltar, aí daquele paciente meu que for ao meu encontro e um enfermeiro, um técnico, ou diretor, seja lá quem for, dizer: não, esse não atende, eu não vou atender, não, sei, não tem isso não. Né? Tem dias que eu tenho 15 minutos de almoço na maternidade. E conforme você falou, geralmente 80 pacientes. Meu plantão passado, do final de semana de maio, eu atendi 92 no sábado e 86 no domingo. E atendo brincando, atendo sorrindo, né? Isso ali eu faço porque gosto, né? Mas a demanda é uma demanda muito grande. Alguém tentou, digamos assim, viu com maus olhos isso, né? Talvez ficou enciumado por isso, né? Mas não é bem por aí a coisa, não é verdade? Não é bem por aí. Não. Né?